aqui a gente tem um exemplo, ó. Isso aqui se chama carbonato de cálcio. Quando a gente dissolve carbonato de cálcio em água, o que acontece? Ocorre a separação desses dois conjuntos de átomos aqui, né? Aí a gente tem esses íons aqui, íons cálcio e os íons carbonato. Esses dois íons, eles vão ficar lá dissolvidos na solução. Isso aí a gente chama de dissolução. A cristalização é quando esses íons se juntam e vão formando os cristais de carbonato de cálcio. Então, a cristalização é o contrário da dissolução. Aqui nesse exemplo, ó, isso aqui mostra um problema de incrustação de uma solução de carbonato de cálcio que passa por uma tubulação. Como é que isso acontece? Ó? Quando isso aqui está dissolvido, né, a gente tem os íons dissolvidos, né? Aí aqui no comecinho dessa tubulação, a gente tem os íons carbonato e os íons cálcio. Aqui o carbonato está na cor branca e os íons cálcio na cor rosinha, né? Aí, à medida que essa solução vai passando pela tubulação, possivelmente ocorre ali uma redução da temperatura, e essa redução da temperatura promove a cristalização dessa substância. Então, primeiro a gente tem a nucleação, que é quando esses íons se juntam. Esses íons se juntam e aí eles formam o núcleo. Então, aqui no comecinho, ó, nessa primeira parte a gente tem a nucleação. E aí, à medida que eles vão passando, vai ocorrendo o crescimento, né? Os outros íons, eles vão se agregando ali e vai ocorrendo o crescimento. Aí até que forma ali, ó, um cristal maiorzinho. Aí esses cristais grandes, eles vão fazendo essa incrustação na tubulação, que é um problema, né, para o processo. Incrustação. A nucleação, ela pode ser primária ou secundária. Então, existem duas formas de nucleação. A nucleação primária, as partículas ou moléculas do soluto entram em contato e formam se aglomeram e formam um núcleo, né? Ou seja, partículas aleatórias se juntam e formam um núcleo. As aglomerações crescem e formam cristais, né? Então, depois tem o processo de crescimento e tudo mais. Então, a nucleação, os núcleos se formam do nada, a partir simplesmente da junção de íons ou moléculas. Agora, a nucleação secundária, para ela ocorrer, ela precisa de uma superfície. Então, ela ocorre somente quando cristais do soluto já estão presentes. Então, o cristal de um soluto, ele é uma superfície de apoio para uma nucleação. Outra coisa também, ó, aqui, ó, ocorre por interferência de interfaces físicas, como as paredes do recipiente ou impurezas que estejam ali. Uma impureza que esteja presente ali, ela vai funcionar como uma superfície para que esses íons se encontrem e promovam a formação de um núcleo. A parede do recipiente, ele vai funcionar como uma superfície para que esses núcleos se encontrem e formem ali um novo núcleo. Para que esses íons se encontrem e formem um novo núcleo. A presença de um cristal na solução induz a formação de mais cristais, os quais não se formariam espontaneamente. Essa formação espontânea caracteriza a nucleação primária, né? Essa formação que é induzida pelos cristais já presentes ali caracteriza a nucleação secundária. Então, o que se faz? Pode-se introduzir propositalmente cristais no sistema para favorecer a nucleação secundária. Essa nucleação secundária, ela ocorre mais facilmente nos processos industriais do que a nucleação primária, ok? Então, o que se costuma fazer é você já inserir ali alguns cristais daquele soluto para favorecer essa nucleação secundária. Lembrando, a nucleação secundária, ela precisa ali de uma superfície que vai servir de apoio para que ela aconteça. Problemas na nucleação. Grau de sobressaturação demasiado elevado. Grau de sobressaturação é quando a gente atinge
a supersaturação, né? E a partir daquela supersaturação a gente tem ali a perturbação do sistema para formar então o precipitado. Então a sobressaturação seria isso, o quanto aquele solvente está solubilizando a mais, né? Quando que a gente consegue um grau de sobressaturação muito elevado? Quando a gente faz um resfriamento muito rápido. Quando a gente resfria muito rápido, a gente está diminuindo muito rapidamente a capacidade daquele solvente de solubilizar. Então, a gente tem ali uma cristalização muito rápida. Então, a gente vai ter uma velocidade de nucleação muito elevada. Os núcleos eles vão se formar muito rapidamente, porque o resfriamento foi muito rápido, né? Então, vão ocorrer a formação de muitos núcleos simultaneamente. E no final, a gente vai ter um produto com muitos cristais, só que cristais muito pequenos. Às vezes a gente não quer isso. Às vezes a gente quer uns cristais grandinhos em menor quantidade, né? Isso depende de cada processo, viu, gente? Então, se a gente não quer cristais muito pequenos e em grandes quantidades, a gente tem que promover um resfriamento lento e não rápido. Agora vamos falar um pouquinho do crescimento. Ó. Problemas que podem acontecer no crescimento. Forte agitação causa atrito entre as partículas e as paredes do equipamento, quebrando e impedindo o crescimento dos cristais. Os cristais, para eles crescerem, ele tem um núcleo e aí os átomos vão se agregando, vão entrando ali naquele núcleo e promovendo o crescimento. Se eu tiver uma agitação muito intensa, eu não vou deixar isso acontecer, muito pelo contrário, eu vou quebrar aquele núcleo ali, eu vou quebrar aquele cristal. Então, a agitação muito intensa você acaba produzindo cristais pequenos. Às vezes você não quer isso, você quer cristais grandes. Então aí você não usa agitação muito intensa. Outro problema no crescimento, presença de substâncias estranhas, ou seja, impurezas. Né? As impurezas impedem a circulação livre das moléculas. Nesse caso, as moléculas elas precisam circular até encontrar um núcleo e se agregar, promovendo o crescimento, não é? Se eu tiver muitas substâncias impurezas, substâncias estranhas, as partículas elas não vão conseguir se mover livremente para encontrar um núcleo. Então essas partículas elas vão acabar encontrando esses núcleos de forma mais devagar, né? Então você vai ter um crescimento lento do cristal. Então, impurezas causam crescimento lento do cristal. Outra coisa que as impurezas fazem, bloqueiam os sítios ativos na superfície do cristal que acomodam as novas partículas. Vocês lembram que os cristais, eles têm a estrutura organizada? Então, um cristal, para ele acomodar um novo átomo, tem ali as regiões estratégicas, as regiões corretas. Essas substâncias, essas partículas estranhas, elas podem ocupar essas regiões. Então, o que vai acontecer? As partículas do soluto, elas vão ser encaixadas em locais menos favoráveis, causando crescimento imperfeito do cristal. Então, isso aqui é um problema. Isso aqui vai causar problema na uniformidade. A gente quer sempre cristais uniformes, com o mesmo formatozinho e tudo mais, né? Então, essas impurezas, elas causam crescimento lento do cristal e crescimento imperfeito do cristal. Então, aqui, resfriamento rápido. Como eu falei, outro problema aqui, né? Eu falei no slide anterior. O resfriamento rápido promove uma sobressaturação muito grande, uma nucleação muito intensa e dificulta o crescimento. Então, no resfriamento rápido, você obtém cristais pequenos e defeituosos. Outra coisa também, quando o solvente tem alta viscosidade, não é o caso da água, né?
Mas vamos imaginar um solvente com alta viscosidade. O que a alta viscosidade do solvente vai atrapalhar? Vai atrapalhar a circulação das partículas. Então, ó, vai prejudicar tanto a nucleação quanto o crescimento. E aí a gente vai ter cristais pequenos e mal formados. Vai prejudicar principalmente o crescimento, tá, gente? Aqui tem um exercíciozinho, ó, vamos lá. A cristalização é o inverso da dissolução, tá? Tá correto. Em uma solução saturada, se deixarmos evaporar parte do solvente, o limite de solubilidade será ultrapassado e uma certa quantidade de sólido será depositada como um precipitado. Certo, né? Isso aqui é a cristalização, não por meio do resfriamento, mas por meio da evaporação do solvente. Terceiro, numa solução existem pontos privilegiados para o aparecimento de núcleos de cristais, como a parede do recipiente ou uma poeira imersa no líquido. Isso aqui sim, exatamente, tá certo. Lembra que eu falei isso aqui é a nucleação secundária, né? Que a parede do recipiente ou uma impureza no líquido é uma superfície que vai favorecer a formação de um núcleo. Então isso aqui tá correta. Então a letra B, né? 1, 2 e 3. Influência das impurezas. Então como que as impurezas vão influenciar? As impurezas influenciam a taxa de nucleação, né? Que é a quantidade de núcleos. Influenciam a morfologia, que é o formato dos cristais, e influenciam a pureza dos cristais. As impurezas aumentam a taxa de nucleação secundária. Lembra que eu falei que as impurezas servem como uma superfície de apoio? Então aí, ó, a gente vai ter uma nucleação mais intensa e vai comprometer o crescimento. Então a gente vai ter um maior número de cristais, só que cristais pequenos. Vai influenciar a aparência dos cristais. Ó. As impurezas, elas podem bloquear os sítios ativos de crescimento. E aí, as partículas elas vão sendo incorporadas, os átomos eles vão sendo incorporados em locais errados, digamos assim. Então, aí a gente vai ter um cristal com um formato diferente, talvez um formato indesejado, né? E pureza, né, aqui. É o que eu acabei de falar. Impureza vai causar, a gente pode ter aprisionamento de impurezas nos cristais. Então, isso vai afetar a pureza do meu produto. Ó, esse aprisionamento de impurezas, ele é mais intenso quando ocorre uma alta velocidade de resfriamento. Quando eu resfrio muito rapidamente, né, os cristais eles se formam muito rapidamente. E aí eles vão pegando tudo que tem na frente, né? Então essas impurezas elas ficam aprisionadas de forma mais fácil quando a gente tem esse resfriamento muito rápido. Agitação vigorosa ou fervura. Então, quando a gente tem uma agitação muito intensa ou uma fervura muito intensa, é mais fácil que essas impurezas fiquem aprisionadas nos cristais. Ou quando a gente adiciona aditivos, né? Esses aditivos, muitas vezes, eles são adicionados ali por alguma questão, né? Para modificar alguma propriedade do material ou tudo mais. E quando a gente adiciona esses aditivos, né, ou muitas vezes esses aditivos eles são partículas para favorecer a nucleação secundária. Quando a gente adiciona esses aditivos, eles vão ficar ali, né, eles vão ficar aprisionados nos cristais. Aqui, gente, eu trouxe como curiosidade para vocês a cristalização do mel. O que acontece ali, né? É um processo de cristalização. Ó, vamos lá. Todos os méis são líquidos quando produzidos pelas abelhas, mas quando armazenadas em temperatura abaixo da temperatura média da colmeia, tendem a cristalizar naturalmente. Fenômeno esse que não altera sua natureza. Então, a temperatura da colmeia é 37 graus. Quando a gente tira o mel da colmeia
e leva para casa, a gente está armazenando ele numa temperatura mais fria, né? Então, essa cristalização, uma hora ou outra, ela vai ocorrer. Ela pode ocorrer mais lentamente ou pode ocorrer mais rapidamente. Isso depende do mel, depende da temperatura de armazenamento e tudo mais. Mas ela é um fenômeno natural, não quer dizer que o mel é de má qualidade, nada disso, tá? E esse fenômeno não altera a composição do mel, não altera o valor nutricional do mel, não altera nada. Muitas pessoas erroneamente chamam de mel que açucarou. Na verdade, não. O mel, ele tem açúcares, né? A composição do mel é cheia de açúcar. Então, simplesmente o que aconteceu foi que esse açúcar estava dissolvido, ele cristalizou. Outra coisa também, essa cristalização é um bom sinal. Isso quer dizer que o seu mel, ele é puro e ele não passou por nenhum procedimento. Por quê? Esses méis industrializados, algumas vezes eles passam por procedimentos que impedem que ocorra essa cristalização. O problema é que esses procedimentos, muitas vezes com temperaturas altas e tudo mais, esses procedimentos fazem com que esse mel perca as propriedades nutricionais dele. Então isso é ruim, tá? O mel que a gente compra em feira ou que não passou por nenhum processamento, né? Ou seja, o mel in natura, ele não passou por esses processamentos, então essa cristalização ela vai ocorrer uma hora ou outra. Agora, por que o mel cristaliza? Por que isso acontece? O mel ele é composto principalmente de açúcares, sendo frutose e glicose os principais açúcares que compõem o mel. Então tá aqui, a fórmula da glicose e a fórmula da frutose. O mel também tem cerca de 16 a 18% de água. A glicose e a frutose, elas estão ligadas a essa água por ligações intermoleculares. À medida que o tempo passa, essa glicose e essa frutose, elas vão se desligando da água, né? Essas ligações intermoleculares, elas vão se quebrando. Aí essa glicose e a frutose, elas ficam ali soltas, só que elas são pouco solúveis, né, nessa solução. E como elas são pouco solúveis, com o tempo elas vão cristalizando. À medida que elas vão se desprendendo da água, elas vão se cristalizando. Então, essa cristalização ela também depende muito da temperatura. Quanto menor a temperatura de armazenamento, mais intensa será essa cristalização. Agora, vocês já repararam que existem méis com tonalidades diferentes? Alguns mais escuros, outros mais claros. Todo mel irá cristalizar com o tempo, porque todos têm glicose e todos têm frutose. Aí, olha só, quando o mel é mais claro, ele possui mais frutose do que glicose. E as moléculas de frutose, elas são mais solúveis. Então, o mel demora mais tempo para cristalizar. Então, a quantidade de frutose e glicose que causa essa variação da cor. Quando ele tem mais frutose, né, que ele é mais clarinho, ele vai demorar mais tempo para cristalizar porque a frutose é mais solúvel. Agora, quando o mel é mais escuro, ele tem mais glicose. E aí ele vai cristalizar mais rápido porque a glicose é menos solúvel. Essa cor do mel, ela também está relacionada com a quantidade de minerais do mel, tá? Então, a cor não é somente por causa da quantidade de glicose e frutose, não. Existem outros fatores aí também, ok? Aí, gente, se a gente quiser que o mel, esses cristais, eles sejam redissolvidos, eles sejam dissolvidos novamente, é só a gente aquecer o mel, né? Aí pode aquecer em banho-maria ou simplesmente deixar no sol. O importante é não usar temperaturas altas, porque se você usa temperaturas altas, você acaba perdendo as propriedades nutricionais desse alimento. Aqui eu trouxe alguns exemplos em que a cristalização é utilizada.
ela é utilizada, por exemplo, na produção de açúcar. A gente pega o caldo de cana-de-açúcar, né? O caldo de cana-de-açúcar, ele tem açúcares ali dissolvidos. O que a gente quer é que esses açúcares dissolvidos sejam cristalizados. Eles vão ser cristalizados num equipamento chamado de cozedores, né? Esse equipamento, você tem ali temperaturas altas e ele vai promover a cristalização. Essa cristalização não vai ser pelo resfriamento, vai ser pela evaporação da água. Aí, à medida que você vai evaporando água, vão sendo produzidos os cristais, porque a solubilidade vai diminuir. E aí, no final do processo, você tem uma coisa que você chama de massa cozida, que é os cristais ali, né, uma meleca de cristais e o líquido, né, sobrenadante. Aí você usa uma centrífuga. A gente não estudou centrífuga? O que essa centrífuga vai fazer? É uma centrífuga filtrante. Os cristais, ela vai girar, né? Os cristais, eles vão ficar... Ela gira dentro de uma cesta perfurada. Os cristais vão ficar dentro da cesta e a água vai passar. É igual uma máquina de lavar, exatamente igual. Só que em vez de roupa, né? O que você está centrifugando ali são cristais de açúcar. Aí, então, de um lado você tem líquido e do outro lado você tem os cristais de açúcar. Esses cristais de açúcar, eles saem úmidos e aí então você passa por um processo de secagem e aí você obtém os cristais secos. Outro exemplo é a produção de sal. Aí, gente, existem duas formas de obtenção de sal de cozinha, NaCl, né? A principal forma de você obter o sal é através do sal de rocha, que são aquelas rochas, né, de sal, e você extrai ali o sal. A produção de sal utilizando água do mar, ela é bem menos comum, tá? Mas o que eu vou mostrar aqui, a cristalização é através da produção de sal, através da água do mar, tá? Que é a menos comum. Então você tem a água do mar, essa água do mar, ela vai para evaporadores. Esses evaporadores, eles vão promover evaporação da água, né? Aqui não ocorre a cristalização, você só evapora o excesso de água. Depois, essa água do mar vai para os cristalizadores. Aí, o que são esses cristalizadores? Mesma coisa que no exemplo na produção de açúcar, né? Esses cristalizadores, eles vão evaporar a água, então a solubilidade vai diminuir muito e aí vão ser formados os cristais de NaCl. Qual a diferença de evaporador e cristalizador? Os dois promovem a evaporação de água. Só que no caso do evaporador, ainda você não tem a formação de cristal, você só está evaporando o excesso de água. Nos cristalizadores, você já evaporou boa parte da água, então aqui você tem começa a formação de cristais. Depois disso você pega os cristais, passa por classificadores. Esses classificadores, eles são para eliminar as impurezas e aí então você obtém sal. Eu não vou entrar em detalhes aqui na produção de sal, só estou querendo mostrar um exemplo para vocês de onde se aplica a cristalização. Outro exemplo também é a formulação de sorvetes e cremes. Quando a gente vai consumir um sorvete, né, não é nada agradável a gente sentir cristais de gelo no sorvete. Então a gente tem que entender a cristalização para evitar que ela ocorra no sorvete. Então olha só, quando que a gente sente cristais de água no sorvete? Nesse caso aqui, gente, o que a gente está fazendo aqui é diferente do exemplo anterior, tá? Nos exemplos anteriores, a gente está diminuindo a solubilidade de uma substância para recuperar os cristais de um determinado sólido. Aqui não tem nada a ver com solubilidade, né? O que a gente não quer é que seja feita a solidificação do gelo, né? Formando esses cristais. Mas o princípio é o mesmo, olha só. No congelamento rápido, o sorvete ele tem que ser congelado.
Quando esse congelamento ele é rápido, a formação dos cristais ocorre em maior velocidade, não dando tempo para o seu crescimento, resultando em cristais pequenos que são imperceptíveis ao paladar humano. Então, quando você vai fazer um sorvete, o ideal é que o congelamento desse sorvete seja rápido. Porque, lembra, congelamento rápido, você forma cristais, muitos cristais e cristais pequenos. Você não dá oportunidade para que esses cristais cresçam. A nucleação, ela é muito rápida, mas o crescimento não. Então, quando você vai consumir esse sorvete, você não sente os cristais de gelo. Os cristais de gelo estão ali, mas eles são tão pequenos que eles são imperceptíveis. Então, essa é uma etapa, a etapa de congelamento, ela é muito importante para a qualidade final desse tipo de produto. Outro problema também, um defeito comum em sorvetes, conhecido como arenosidade, é causado pela formação de grandes cristais de lactose. A lactose, né, que é a proteína do leite, ela está solúvel ali nesse produto, no sorvete. Só que o que acontece? Essa lactose, se você diminuir a solubilidade do sorvete, essa lactose ela começa a cristalizar, a formar cristais. Aí, o que você faz para resolver esse problema? Você pode adicionar aditivos que vão impedir a formação de núcleos de lactose. Então, para vocês verem a importância da cristalização, ela está presente em vários processos de produção de alimento.